Olá, sou o Sérgio Casadei, da Casadei Vini. Num vídeo anterior, eu falei a respeito do vinho reservado. Só lembrando, né? É um título, uma jogada de marketing muito bem sacada pelos chilenos para vender bons vinhos feitos com uvas vitis viníferas aqui no Brasil. Mas eles vendem também na Europa e nos Estados Unidos. É um vinho que tem um residual de açúcar um pouquinho mais alto do que um vinho seco. Por sinal, hoje eu estou fazendo uma coisa diferente. Eu gostaria de apresentar o meu bag-in-box. Não estou fazendo propaganda de maneira alguma, mas eu uso muito esse tipo de embalagem para o meu vinho do dia a dia. E vinho do dia a dia é vinho do dia a dia. Ao invés de eu jantar, tomar uma Coca-Cola ou uma água, não tomar nada, eu tomo uma taça de vinho. Nada melhor que um bag-in-box para servir a quantidade que eu quero para mim e para minha mulher. E eu havia prometido, até trouxe um saca-rolha para ficar mexendo com ele, porque senão eu fico com algumas fissuras na mão, mexendo na minha mão. Então eu trouxe o saca-rolha para mexer. Eu havia prometido, e vou cumprir agora, qual a diferença entre um vinho reservado e um vinho reserva. Eu vou tomar emprestado um país chamado Espanha, que a legislação lá é muito rígida com relação a isso. Lá eles têm o reserva. Tem reserva no mundo inteiro. Mas lá eles têm um reserva. Lá eles não têm o reservado. Reservado nós temos aqui no Brasil, que é produzido no Chile. Na Argentina também está fazendo isso agora. E esses vinhos do Chile e da Argentina são exportados para o mundo todo. Então vamos pegar dois países de língua latina, além da nossa, que é português do Brasil. O Chile com reservado e a Espanha com reserva. Então, para o Chile, o reservado, que a gente tem muito aqui no Brasil, é um vinho que custa a partir de R$ 27,90, 28, 30, 32 reais, um Contitora reservado, Cabernet Sauvignon, um Santa Carolina Carmener reservado, um San Pedro também reservado com a uva Merlot, custa em torno de 26 a 32 reais, dependendo do mercado. Mas vai ser muito difícil você comprar um reserva por esse preço. O vinho reservado é um vinho feito em grande quantidade, em larga escala, com uvas vitis viníferas, que tem um residual de açúcar entre 10 a 20 gramas de açúcar por litro. Então, esse vinho ele foi elaborado para os brasileiros como uma jogada de marketing, mas é um vinho bem feito, assim, né? Bem feito, porque ele é feito com uvas vitis viníferas e não se coloca açúcar para ele ficar doce. Existe um processo na hora da fermentação que se produz um vinho de 12,5% de álcool com essa quantidade de açúcar que eu acabei de mencionar, de 10 a 20 gramas de açúcar por litro, e que a gente consome no Brasil em grande quantidade, O reservado está entre os primeiros, se não o primeiro vinho mais consumido no Brasil. Mas isso é legal porque lá no passado os vinhos de garrafão elaborados pelos gaúchos e levados para o resto do Brasil através das jamantas, que eram aquelas Scanias, os Alfa Romeos, os Fenemês, eles eram carreteiros e levavam esse vinho e trouxeram esse vinho para o resto do Brasil. Hoje o Chile está fazendo isso, tá pulverizando e entrando em todos os canais de venda o vinho reservado. E a gente está dando um passo, a gente está subindo um degrau. E o reserva? Bom, como eu falei que eu ia tomar a Espanha como um país emprestado, a Espanha produz vinhos maravilhosos. Ela tem vinho, como na Itália, pelo país inteiro. Se você olhar o mapa vinícola da Espanha, tem vinho e produção de vinho em todos os lugares. Um bom tapa, um pincho, um bom queijo manchego, um presunto que eles fazem lá, que coisa maravilhosa. Você tomar com um bom vinho espanhol não tem igual. É uma culinária maravilhosa, mas eles são muito rígidos para produzir os vinhos deles. Então, existe uma escala muito interessante que é seguido à risca, e esses protocolos são exigidos pelos órgãos reguladores de vinhos dos produtores. Então, o produtor que vai produzir um vinho jovem, ele vai produzir um vinho jovem, frutado, sem passagem por barrica de carvalho. O vinho vai ser produzido no estilo roble,
ele vai passar por uma barrica de carvalho e chega no reserva. Além do reserva tem o Gran Reserva, que é um vinho mais especial, mas eu quero me ater no reserva. Não se incomode com as nomenclaturas. O importante é a gente comparar o Chile reservado com a Espanha e o reserva. Então, como eu falei para vocês que eu tomei a Espanha como um exemplo, porque lá a legislação é rígida em relação ao tempo de guarda que um vinho fica antes de ir para o mercado, eu vou pegar o reserva. O reserva nasce no vinhedo. Quando o enólogo planta determinadas parreiras, colhe uma quantidade X de uva vinífera, vamos falar, por exemplo, da Tempranillo, que é uma uva muito emblemática na Espanha. Ele colhe. Quando chega na adega, essas uvas são separadas, os bagos, as uvas ruins são separadas, vai para a cuba de fermentação, tem uma levedura especial para aquele vinho, ele sai dali aquele vinho, passa por uma malolática depois de fermentado, da fermentação alcoólica, muitas vezes é ou não estabilizado, mas não se incomodem com isso, e filtrado ou não. E dali eles vão para as barricas de carvalho, normalmente de primeiro uso, mas isso eu vou explicar depois. Ficam lá um intervalo de tempo. Depois que eles passam um intervalo de tempo lá, esse vinho que ficou guardado nas barricas de carvalho, vão para as garrafas. E essas garrafas já rolhadas, sem rótulos, sem cápsula, vão para dentro das caves, ficarem mais alguns meses, 8, 12, 14, 18 meses, dependendo do que o vinho, do que o enólogo está querendo para esse vinho. Depois disso, o que eles vão fazer? Eles vão pegar essas garrafas, colocar os rótulos e mandar para o mercado. Então, nesse processo de guarda para esse vinho se tornar um reserva, passaram-se 24, 28, 36 meses. A legislação espanhola diz direitinho o que é isso, mas hoje aqui eu estou explicando o reservado chileno e um reserva espanhol. Pôs o rótulo no espanhol, vai para o mercado e as pessoas compram. Lá vai ter escrito reserva. E o vinho reservado no Chile? O vinho reservado no Chile é feito em grande quantidade. Plantou-se grande quantidade de uvas, colheu-se mecanicamente, faz a fermentação alcoólica, malolática, estabilização, filtra, coloca na garrafa, está no mercado, com rótulo escrito embaixo, reservado. Enquanto um custa 28, 32 reais, o reserva espanhol vai custar 80, 120, 140, 200 reais. Por quê? Porque esse vinho espanhol, que tem o nome de reserva, ficou muito mais tempo dentro da adega, foi muito mais elaborado com mais esmero. Investiu-se mais tempo neste vinho dentro da própria adega. Passou em barricas de carvalho, ficou na adega, nas garrafas, por um intervalo de tempo. Então esse é um vinho reserva, é um vinho especial, um vinho melhor, um vinho mais bem feito e que não é feito em grandes quantidades, por isso ele vai custar um pouco mais caro. Enquanto o vinho reservado, que a gente vê abundantemente nos supermercados, é um vinho feito com uvas vitis viníferas num processo industrial em larga escala e que o Chile colocou no rótulo como reservado. Então, presta atenção, muitas vezes a pessoa fala assim: eu fui na casa do Sérgio, eu tomei um vinho reserva. Era reservado, acho. Esse aí do supermercado mesmo, esse reservado, pode pegar, vamos tomar. A pessoa compra, leva para casa e fala assim: não é tão bom quanto aquele que eu tomei na casa do Sérgio. Na casa do Sérgio, você tomou um reserva. E agora você acabou de comprar um reservado. E aí, Serginho, estou te ligando para entender o que aconteceu. Eu explico o que eu acabei de falar para vocês. Eu sei que ficou um pouco longo, mas isso é importante para a gente poder guardar o que é um reservado, o que é um reserva. Por hoje é só. Muito obrigado. Saúde a vocês.